Fala minha gente, tudo bem? Bora lá para mais um react de um conteúdo totalmente excelente, desta vez a terceira parte da fala de Roland Barthes a respeito da relação entre marxismo e religião. Bora ver onde a gente vai parar. But at the same time, Engels also argues for the revolutionary potential of Christianity. He starts noticing leaders such as Thomas Müntzer. There's another image from one of the museums in East Germany that I visited. He mentions Thomas Müntzer, but he also mentions Etienne Cabet. Vamos lá novamente para dar uma contextualizada. Para quem viu a parte 1 e 2, a gente está tratando aqui de uma reconstrução a respeito do modo como o marxismo se colocou para pensar a questão religiosa, e um dos autores escolhidos, ou o primeiro autor escolhido para fazer isso, esse resgate, foi Engels. Então, o Roland Barthes pega o Engels e fala assim, olha, esse camarada aqui sacou uma tradição de um cristianismo revolucionário e puxou esse fio. Uma das figuras principais para fazer esse resgate é esse camaradinho aí, Thomas Müntzer, que era um teólogo reformado que durante o século XVI participou dos levantes das guerras camponesas que rolaram na Alemanha. A gente fala guerras camponesas na Alemanha, mas foi em todo um território que ia desde o norte da Turquia até os próximos países nórdicos propriamente ditos. Então, era um território gigante de grandes levantes camponeses, e o Thomas Müntzer era esse teólogo principal, um dos autores que trabalha da melhor maneira, de uma maneira muito interessante. O trabalho do Thomas Müntzer e sua relação com um tipo de movimento revolucionário é o Ernst Bloch, que tem um livro com uma edição em português bem curta, limitada, vamos dizer assim, não teve tanta tiragem, mas que é muito boa, chamado Thomas Müntzer, o teólogo da revolução, beleza? Se você curte esse tipo de conteúdo, segue aqui no nosso canal, bora, comenta, curte, compartilha, divulga e sigamos para mais um pouquinho da palestra. Wilhelm Weitling. Wilhelm Weitling was really the first international communist and founder of the League of the Just, the forerunner of the First International, and wrote a book called The Gospel for Poor Sinners. Weitling é um personagem muito interessante para se conhecer e também teve aí sua relação, o seu certo contato junto com Marx e Engels. Once he'd identified this revolutionary tradition, it became a key element of his later work. He made a study of Thomas Müntzer, the first one to do so. This was followed by studies later on by Karl Kautsky and Ernst Bloch, leading to Müntzer being a hero of East Germany. Tá falando de Engels, tá, gente? Aqui a gente falou tantos autores no meio da bagunça, mas o lance é Engels, é o primeiro a fazer esse resgate, e aí o Bohr tá indicando o Engels como esse que toma Müntzer como uma referência. A pre-modern socialist hero. And he also started to see that the inspiration for the kinds of work that these people were doing actually came from the Bible. But this was really all a warming up until the final statement that Engels, significantly I think, made just before his death in 1895. He argued that the origins of Christianity were revolutionary, religiously and politically. It was Engels who first made this argument. It was a challenge to his fellow socialists who were Quem diria, não? suspicious of religion and its reactionary tendencies, and it was a challenge to the churches, which were keen to emphasize the figure of a gentle Jesus and the otherworldly piety of the early Christians. Até hoje rola esse tipo de tensão em diferentes formas. Engels' argument had 3 points. Early Christianity drew its followers from amongst the poor and exploited, the peasants, slaves, and unemployed urban poor. Second, early Christianity shared many of the features of the communist revolutionary movement in which Engels was involved, such as sects, struggles, lack of finance, and false prophets. And at one point he says that if he'd had the chance to meet the Apostle Paul, he would have shaken Paul's hand and said, "So it was with you too, then, was it?" And the third point is that eventually Christianity took over the Roman Empire. Now, the third point is a little problematic. Perhaps we can discuss it later. And we can disagree with some elements of his argument, but my point is that he makes the argument at all. Isso é uma parada interessante também no modo como o Roland Barthes trabalha a sua relação com os autores. É, obviamente, sempre crítico, né? Mas nesse passo considera esse ponto problemático.
mais compreende seu argumento. E desenvolve de maneira muito envolvente. Ele escreve de uma maneira muito envolvente. E aí você direto está concordando com o autor, depois está desconcordando com o autor. E nesse processo todo você fica ali numas indas e vindas que vai compreendendo de uma maneira muito bacana o pensamento. Ele escreve muito bem. Recomendo muito que consiga, quem puder, né, ter acesso às obras do Roland Barthes, é muito legal mesmo. E, infelizmente, não traduzidos para o português, gostaríamos muito, mas não temos estrutura ou recursos para tal. Quem sabe um dia. And he sums it up in a text written at the same time, which reads as follows. It is now almost to the year 16 centuries since a dangerous party of overthrow was likewise active in the Roman Empire. It undermined religion and all the foundations of the state. It flatly denied that Caesar's will was the supreme law. It was without a fatherland, was international. It spread over the whole empire from Gaul to Asia and beyond the frontiers of the empire. It had long carried on seditious activities underground in secret. For a considerable time, however, it had felt strong enough to come out into the open. This party of overthrow was known by the name of Christians. Now, this argument for the revolutionary potential of religion has been deeply influential. It influenced the work of subsequent Marxists and even becoming the policy of some socialist movements, but it also left a lasting impression among biblical critics and theologians who continue. Isso é muito massa também, essas incursões que se tem no debate teológico, que muitas vezes são simplesmente negadas, desconhecidas, né? Ninguém nem quer saber na real, vou nem dizer que é negado, porque o cara para poder negar ele teria que ter conhecimento a respeito, mas a gente cria um abismo tão grande dentro do ambiente teológico, acadêmico e tudo mais, da relação, da compreensão, da discussão qualificada e crítica com o pensamento radicalizado, né? Revolucionário e tudo mais, já tem tantos bloqueios e travas que o pessoal nem tem consciência, nem compreende como que pode ou já foi tão influente o pensamento de caras como Engels e outros aí que se aventuraram por fazer essas pontes. Continue to debate these issues today. But did Marx know of Engels' argument and approve of it? Seems though he did. Partly because they used to meet every afternoon and talk about everything. Marx would start in one corner with a cigar in hand and walk this way, and Engels would start in the other corner with a pipe in hand and walk this way. On the other hand, they usually had a beer as well, so they smoked and drank and talked for hours, and they'd crisscross like this and talk about everything. But Marx's works also indicate that he was aware of this argument. One example, he compares the persecution of the International Working Men's Association, or the First International, with the persecution of the early Christians by the Romans. And he comments, these earlier assaults had not saved Rome, and so also the assaults on the workers' movement would not save the capitalist system. Mas Now, by this time, you may or may not object that religion like Christianity has often been complicit with too many empires, dictators and aspiring despots to be revolutionary at all. será? Of course it has, continues to be. But this reveals what I like to call the profound ambivalence of Christianity. At the same time, it can easily support oppressive power and foster movements that seek to overthrow such power. Novamente, é terceira parte e terceira vez que o Roland Barthes menciona esse lance da ambivalência. A ambivalência é um conceito muito importante para ele. Recomendo de verdade que se trabalhe, quem puder, né, esse conceito, que compreenda como ele utiliza esse recurso para poder compreender o movimento de maneira dialética. Aí você fala, mas só para entender a questão da religião? Não, o Boer também é um cara muito especializado na maneira como se aborda, ou é possível abordar de um ponto de vista de estrangeiros, de como seria um socialismo, ou como funciona o socialismo com características chinesas. Ele é professor de uma universidade chinesa, se não me engano, ele é o único estrangeiro na Universidade do Povo, lá em Beijing. Se não me engano, posso estar equivocado. De todo jeito, é um cara que é brilhante nesse tipo de uso da racionalidade, que não é simplesmente sim, não, aceito, não aceito, negação, afirmação, senão a ambivalência, o tensionamento, a articulação de maneira dialética, não para resolver de pronto e para sempre um problema,
senão para buscar meios de solução, nem que sejam temporárias, para situações específicas. Ou, como eu gosto, aprendido aí de outra tradição, situações indeterminadas. Aí você consegue criar uma determinação que não é a solução final, senão um passo para a resolução específica de um problema e depois a gente vai vendo como articular outras coisas. Bom, de todo jeito, conceito de ambivalência, bem bom de se conhecer. But is Marxism aware, apart from Engels' argument, elsewhere aware of this ambivalence? I would like to suggest that it is, and it can be found in the well-known metaphor of opium. Religion ist das Opium des Volkes. E com esta maravilhosa citação, de maneira chique e cheia de sotaque, a gente vai parar aqui um pouquinho e espero que vocês estejam curtindo, e na próxima parte a gente vem então avaliando e acompanhando essa questão do ópio do povo. Aí fala, nossa, mas os vídeos estão muito curtos. É sim, porque eu não estou neste exato momento podendo trabalhar de minha casa, estou viajando a trabalho, e aí eu tentei colocar pelo menos alguns conteúdos para seguir com o canal, tudo bem? Vamos tentar, pelo menos, produzindo aí alguma coisa interessante e utilizando as inteligências artificiais que nós temos à disposição, que não são lá essas coisas, mas que estão ajudando a poder colocar aqui a legenda. Agradeço muito a vocês que têm apoiado o canal, que você não apoia ainda, dá uma força pra gente, seja no Apoia-se, seja mandando um Pix, seja fazendo os cursos, estão aqui na descrição. Se você curte esse tema de marxismo e religião, a gente tem um curso bem massa lá também. Beleza, minha gente? De todo jeito, trazendo a boa nova todo dia útil, até a vitória final. Valeu!